primeiramente, bom dia. Estou vindo aqui, depois de um certo tempo sem produzir vídeos para o Observatório Político, porque estávamos repensando alguns formatos, né, para poder aumentar a qualidade do canal, né, aumentar o alcance. Porém, neste momento eu me sinto obrigado a vir comentar um absurdo aqui, né? Mais uma vez, Reinaldo Azevedo vem por meio de seu discurso necessariamente impregnado de neoliberalismo querer equivaler concepções de contraposição diante da questão da luta de classes, né? Como se fossem a agressão mútua, né? Como se fossem correspondentes, digamos assim, da mesma moeda do fascismo, enquanto uma resposta ao fascismo fosse tão fascista quanto aqueles que se delegam, se colocam como racistas, misóginos, homofóbicos e que, de certa forma, colaboraram para a morte de mais de 539 mil brasileiros e pior, né? Abre alas, inclusive, para abertura de críticas a pessoas que têm uma determinada localização importante na esquerda brasileira, inevitavelmente, como o Johnny Manuel. E aqui quem me acompanha sabe que eu tenho minhas críticas a determinadas concepções teóricas do Johnny Manuel, tanto no Gap Filosófico quanto aqui. Algumas questões já foram elaboradas acerca disso, mas independentemente das minhas discordâncias do Johnny Manuel, eu me sinto na obrigação, né, de prestar a minha solidariedade e me colocar e deixar muito bem claro de que lado eu me posiciono nessa situação, independentemente do alcance do canal não ser comparável ao dessas pessoas, né? Mas enquanto posicionamento político eu me sinto enquanto obrigado, né, enquanto dignidade humana, obrigado a comentar isso, porque a gente não pode equiparar o discurso neoliberal, né, que tenta nivelar, digamos assim, a reação, como diria Malcolm X, do oprimido em detrimento da violência delegada desde sempre pelos opressores, pela classe dominante, né, que se reverbera, inclusive, nesse momento, pelo establishment governamental brasileiro, né? Então não é equivalente você dizer, digamos, mesmo que seja uma piada, e mesmo que não fosse uma piada acerca de Bolsonaro, que ele morra, digamos assim, você está apregoando discurso de ódio. Não somos obrigados, Reinaldo Azevedo, a amar ou a sentir empatia por fascistas ou pelos nossos agressores. Isso é um discurso muito válido, né, para um apaziguamento, né, para um tipo, como diria Nietzsche, digamos assim, de pensamento de rebanho, que nivela as pessoas por baixo, que nivela, né, as pessoas, tá, de uma classe mais abastada, em um certo conformismo no qual você não pode, digamos, odiar. Eu creio que o ódio, ele turva meio a sua visão referente a determinadas coisas, sim. Mas eu acho que, em certo sentido, o ódio bem direcionado, ele serve, inclusive, para um deslocamento de posicionamento dentro dessa concepção de luta de classe. Então não me venha dizer para ter empatia de Bolsonaro, porque ele é um ser humano, porque ele não é um ser humano, ele é um fascista. Tá? Diante disso eu concordo plenamente com o que vai dizer o Johnny Manuel aí nesse vídeo editado diretamente do Facebook dele e colocando a sua fala ridícula e patética com essa foto aí atrás de Hannah Arendt, né, impregnada de neoliberalismo, falando de totalitarismo nos mesmos tons que você busca falar, como se conhecesse determinadas concepções do pensamento anticolonial, reproduzindo o pensamento colonial, reproduzindo racismo, inclusive, quando na sua outra fala lá sobre o chefe de Estado argentino, né, quando ele falou que nós brasileiros saímos da selva, recriminando moralmente, né, e ao mesmo tempo, tão inocentemente, você que se acha tão intelectual, reproduzindo racismo dentro da sua própria fala, falando de miscigenação. Miscigenação, Reinaldo Azevedo, como eu já disse lá naquele outro vídeo, né, e quem tiver interesse vai lá, eu coloco aí em algum local, vai aparecer aí na tela, né, vai lá e dá uma conferida no que ele falou, e se tiver dúvidas, a gente pode trocar ideia, deixa mensagens aí na caixa de mensagens aqui desse vídeo, né? Você falando sobre miscigenação, que é mais uma perspectiva de apaziguamento e uma suposta ode de uma determinada concepção de liberdade neoliberal que tenta nivelar
a partir de uma suposta democracia racial que é inexistente, né? Nivelar, digamos, essa concepção de raças, inclusive. O Brasil é um país miscigenado. E aí você não está cansado de falar besteira sobre o que você não estudou, porque eu acho que um senhor da sua idade, porque você é um senhor, né, deveria ter o mínimo de dignidade de estudar sobre o que vocês pretendem falar. Se não sabe o que vai falar, não fala. Faz que nem eu só falo daquilo que eu estudei minimamente, sabe? Então, eu acho de uma pachorra gigantesca você chegar para falar sobre racismo, sobre pensamento anticolonial, sem ter o mínimo de conhecimento sobre, reproduzindo, inclusive, estereótipos daquilo que você diz criticar. E a mesma coisa você faz aqui. Né? E aí eu vou soltar seu vídeo, posteriormente, a fala do Jones Manuel, que eu acho muito bem colocada. Né? Nesse momento, eu me destituo de qualquer crítica à figura do Jones Manuel para demonstrar a minha total solidariedade. Diante dessa sua fala ridícula e patética. Você, enquanto comunicador, você deveria ter a obrigação de ter mais responsabilidade com o que você fala. Tá? Principalmente diante desse discurso perigosíssimo, esse discurso neoliberal, que permeia o imaginário das classes mais abastadas, como se elas fossem pertencentes a esse discurso de liberdade que não existe. O discurso de liberdade do neoliberalismo é um aprisionamento, é uma estagnação, né? É um conformismo diante das composições sociais da maneira que elas estão, porque é muito confortável para os próprios indivíduos que pregam acerca do neoliberalismo que tudo permaneça como está, por mais que eles mesmos não creiam na solidez, na concretude do próprio neoliberalismo, e não só do neoliberalismo, do próprio liberalismo clássico em sua origem, tá? Desde Adam Smith, desde Locke, anteriormente, inclusive, desde Locke, tá? Tá tudo posto nos pressupostos filosóficos desses caras. Como disse Nietzsche e como disse Marx, não dá para diferenciar o discurso econômico do discurso filosófico desses pensadores. Né? Uma coisa fomenta a outra, Reinaldo Azevedo. Vai estudar. E aqui eu vou soltar o vídeo, porque eu acho que eu já falei demais, e posteriormente eu finalizo com um comentário. Que alguém como o Jones Manuel, que é um professor de esquerda, marxista, né? Eu não posso compreender que alguém diga que já comprou fogos para eventual morte do Bolsonaro. Também já comprei. Você não compreende? Né? Ou você não quer compreender? Você não quer compreender. Ele fala isso? Seu discurso moralista. Supostamente acho moralista. De serviço aqueles, inclusive, que são seus aliados políticos. De serviço a esse seu programa. É de resto uma tolice, viu, Jones Manuel? Porque se você pensar um pouco, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma das raras chances de o Lula não ser eleito é o Bolsonaro morrer. Eu preciso explicar, eu preciso desenhar, ou você chega à conclusão sozinho? Se a sua avaliação foi uma avaliação política, trata-se de um erro crasso. Considerando então que você humanamente não tem restrições a esse pensamento. É difícil ficar calado. Considerando que você acha que esse é um pensamento ético e moral. Ele é um pensamento, do ponto de vista político, burro. Todo pensamento ele é ético e moral a partir de um determinado pressuposto. Eu vou explicar por quê. Não seja idiota. Se você ainda não entendeu. Obviamente isso dificultaria a desconstrução do governo Bolsonaro, porque para muitos estaria morrendo de fato um mito. Isso abriria a possibilidade de chegar ao poder um general que é muito mais caroável, palatável e articulado do que o próprio presidente. E talvez fosse mais fácil até construir a figura de um general viável eleitoralmente do que do Bolsonaro. Alguém dirá, então é por isso que você torce, Reinaldo, para o Bolsonaro ficar vivo? Não. Eu já disse por quê. É porque eu sou ético e moral. Piada. Agora, você é um militante político também. Então, acho ética e moralmente reprovável isso que você diz. Do ponto de vista da sua consciência, ai, meu amigo, é com você.
torcer pela morte dos outros, e acender fogos e soltar fogos. Agora, do ponto de vista político, é burro. Antes de colocar o Jones Manuel, eu vou fazer alguns comentários, né? O Reinaldo Azevedo coloca, é típico desse discurso neoliberal, né? Colocar, digamos assim, isso não é ético e moral, diante de uma determinada concepção bem definida do que seria ético e moral, né? A partir daquilo que você tem que concordar comigo, você tem que concordar com o meu discurso, que inclui, inclusive, aceitar o seu lugar de opressão, né? Ou seja, se você deseja a morte do seu opressor, ou se você provoca a morte do seu opressor, ou se você faz uma piada a partir dessa concepção, digamos, uma ironia nesse sentido que o Jones Manuel fez de digamos, ironizar a suposta morte de Bolsonaro a partir de um discurso necessariamente que esse mesmo indivíduo sempre teve, um discurso e uma prática, porque o discurso e prática para mim são a mesma coisa, sabe? E desembocou numa prática, isso é visível, a CPI está aí para provar isso, né? Quantos brasileiros não morreram por conta da necropolítica de Bolsonaro, né? Porque além de haver essa concepção da necropolítica que perpassa o neoliberalismo, que o Reinaldo Azevedo tanto adora, tanto ama, né? E ele se acha no direito de criticar e chamar os outros de fascistas, enquanto o neoliberalismo sempre esteve flertando, digamos assim, em toda a sua constituição histórica, né? com regimes autoritários e totalitários, né? E ele se vale dessa máxima da Hannah Arendt, né? que se coloca diante de um prisma liberal de que vai fazer ódio à liberdade, que liberdade não tem coisa nenhuma, que perpassa apenas um imaginário do populacho, da classe mais abastada, carente de informação e carente de um certo tipo de esclarecimento para poder perceber essas nuances, né? Esse tipo de discurso é um discurso de apaziguamento, internalização, de identificação das classes mais abastadas para que elas se sintam parte desse discurso neoliberal, quando na verdade elas são constantemente achatadas por esse tipo de concepção, fazendo com que elas permaneçam no lugar onde elas estão e que não reajam às opressões. Então, quando você fala de um discurso ético e moral, você fala de um pressuposto ético e moral que a pessoa tenha, que as pessoas tenham uma postura ética e moral que concorde com o que você acha que é ético e moral. Então, qualquer postura que tenha uma determinada normatização de comportamento dentro de determinadas guias, sejam elas, você considere elas abjetas ou não, é ética e moral, né? Existe uma ética, mesmo que seja uma ética subvertida, e uma moral subvertida diante daquilo que você considera subvertido. Então mais uma idiotice que você está falando, não é ético e moral. Não é ético e moral a partir daquilo que você acha que é ético e moral? Só é ética e moral aquilo que coaduna com o neoliberalismo? É isso? Se for conceber esse purismo, digamos assim, de uma determinada associação democrática, o primeiro a não ser ética e moral, esse seu discurso neoliberal. Agora vamos ao Jones Manuel. Eu acho que é importante o que ele fala aqui. Camaradas, Reinaldo Azevedo, no programa de hoje, do É da Coisa, no programa do dia 15, ele resolveu falar de mim. Como vocês sabem, né, o fascista Mário Frias fez um ataque racista contra a minha pessoa e o Reinaldo Azevedo resolveu comentar. Azevedo, ele foi bastante infeliz na sua fala, né? Primeiro ele pega um tweet que eu estou ironizando o fato de Bolsonaro ter sido internado e aí tenta me dar uma aula de política com um tom professoral, com um tom arrogante, né? Com um tom como se eu não entendesse nada de política. Azevedo, se você quer discutir política comigo, você poderia começar vendo os vídeos do meu canal, escutando o Revolution, lendo meus textos na revista Ópera, no blog da Boitempo, no site do PCB, no Lavra Palavra, lendo meus livros, assistindo minhas entrevistas, sabe? É uma caricatura tentar reduzir meu pensamento político a uma piada, a um deboche com Bolsonaro. Isso seria o mesmo, Reinaldo Azevedo, que eu pegar aqueles vídeos seus na Jovem Pan, você dizendo que o nazismo é de esquerda, ou você dizendo que a ditadura é militar, que um programa econômico de esquerda que era estatista, e dizer que esse é seu pensamento político, reduzir seu pensamento político é isso, né? Você já falou muita merda na vida. E eu não acho que o seu pensamento político é resumido à imbecilidade que você dizia na época da Jovem Pan, que o nazismo é de esquerda. Então, acho que um debate saudável, um debate sério, um debate honesto, ele exige fugir de caricaturas.
Segunda coisa é que Reinaldo Azevedo vem me censurar dizendo que eu tenho uma perspectiva antiética e antimoral por desejar o mal de Bolsonaro. Veja, é típico dos liberais esse certo cinismo de falar de um padrão ético-moral universal. Note, o patrono da abolição brasileira, Luiz Gama, ele falava que todo escravo que mata seu senhor em qualquer situação o faz em legítima defesa. Não faz sentido dizer que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ter solidariedade com um líder fascista, com um líder genocida. Porque é isso que Bolsonaro é. Bolsonaro é um fascista, Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro é responsável pela morte de mais de 500 mil brasileiros. Bolsonaro é pública e declaradamente racista há muitos anos e eu não tenho empatia com fascista, não tenho empatia com genocida, não tenho empatia com quem nega o mais básico valor ético e moral da humanidade. Como disse a Ludmila Pavlyuchenko, sendo retratada num famoso filme, quando ela é perguntada quantos homens ela matou na Segunda Guerra Mundial, ela diz que não matou nenhum homem, ela diz que matou mais de 300 fascistas. O fascismo, ele é uma besta do capital, do capitalismo, e como tal ele tem que ser tratado. O fascismo bolsonarista é inimigo do Brasil, é inimigo da classe trabalhadora e é inimigo em particular da população negra e da população indígena. E não, Reinaldo, não existe empatia, não existe solidariedade com líderes fascistas e genocidas. Você, como uma pessoa branca, rica, que não está na linha de frente do extermínio, pode se dar o luxo de, da sua casa, tomando um belo vinho francês, falar de empatia, de um debate civilizado para todos e todas. Nós, classe trabalhadora, população negra, estamos na ponta, estamos morrendo, sendo assassinados. A gente não tem esse luxo de brincar de etiqueta parlamentar na política. A gente está lutando por nossas vidas. E assim como Luiz Gama disse muitos anos atrás que o escravo que mata o seu senhor em defesa da sua vida e da sua liberdade não comete nenhum crime, mas sim autodefesa, eu falo hoje, citando inclusive o grande Malcolm X, que está aqui na minha blusa: não se consegue a liberdade amando o opressor, se consegue a liberdade odiando e combatendo o opressor. Abaixa o fascismo, abaixa o capitalismo e viva o poder popular. Aproveitando o gancho aqui de Jones Manuel, né, essa equivalência a partir de um lugar específico delegado essa noção de violência é bem típico, né, de uma manutenção do status quo, que inclusive instrumentaliza as forças policiais, né, que é utilizar basicamente a classe pobre contra a classe pobre através desse mesmo discurso, né, delegando um lugar da violência às classes excluídas, porque elas são violentas, porque são excluídas. Então, a gente tem que reprimir a violência delegada a essas classes pobres, né? Agora, a violência que é executada, inclusive normatizada, através do direito, do braço do Estado, das instituições privadas, do discurso neoliberal, essa não é vista como violência, essa é vista como aspecto, são vistas essas nuances como aspectos democráticos necessários serem estabelecidos a partir daquilo que se entende como capitalismo, né? Então, a reação da classe oprimida, ela é sempre tida em outros patamares de violência, ela sempre é mais violenta do que qualquer outro tipo de violência, porque é necessário calar, é necessário fazer com que você permaneça onde você está, né? Então, muito bem colocado, né? Existe até um discurso a partir dessa dimensão da concepção de violência, né, que já falamos sobre lá no nosso outro canal de filosofia, que inclusive tem um vídeo do Christian Dunker, psicanalista, que fala sobre essa dimensão, sobre essa complexidade, sobre como esse lugar da violência ele é manipulado, inclusive ligado a noções de exclusão social, ligado a noções de raça e racialização, né, a partir de um lugar de determinar que determinados biotipos ou tipos específicos de indivíduos concebidos a partir dessa concepção neoliberal seriam detentores de uma determinada potencialidade de violência, só eles seriam enxergados como violentos, né, dentro desse aspecto, né, enquanto a violência que nos é exercida diariamente, né, a partir de uma localização de um lugar à míngua da sociedade,
necessariamente capitalista, isso não é tido como violência, né? A violência que nos é praticada diariamente, né, ela não é tida como violência, porque tudo vale em prol desse discurso neoliberal capitalista, né? Inevitavelmente é isso, né? Então, como diria o início de uma música do próprio MC, você não vai reagir? Mais ou menos assim, né? Não, eu não vou reagir, porque se eu reagir, né, eles só vão ver o meu ato violento, né? Então eu tenho que apanhar calado, né? Não é exatamente assim, mas parafraseando, né, é isso que esse discurso neoliberal apregoa, né, que nós apanhemos calados, né? Então você, de certa forma, tem empatia por alguém que desejou e provocou a morte de vários e vários brasileiros que menospreza diariamente, né, as classes mais abastadas, apesar de parte dela ainda de certa forma se sentir identificada, porque o nível de alienação é gigantesco, né, e foi permitido que isso se disseminasse no nosso Brasil, infelizmente, né. A gente não é obrigado a ter empatia referente a esse cara, não, tá? Eu também já tô com a minha caixinha de fogos aqui, esperando, mas isso não vai acontecer, não, né, porque infelizmente, né, esse tipo de chefe de Estado que se apresenta aí, né, do jeito que está constituído atualmente no Brasil, ele não vai sair, não vai ser através, digamos, desse alívio, digamos assim, que nós poderíamos ter através da suposta morte de Bolsonaro, não. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que aguardar as eleições de 2022. Né? E aí o Reinaldo Azevedo, foi até bom falar disso, o Reinaldo Azevedo aproveita para fazer praticamente uma previsão acerca do que vai acontecer se Bolsonaro morresse, né? Pegando áreas de um especialista político, quase que um vidente, né? Ele acha que a morte de Bolsonaro provocaria um reforço do movimento bolsonarista. Não sei se é bem isso que aconteceria, não. Mas enfim, esse foi mais um vídeo do Observatório Político. Toda a solidariedade a João Emanuel, né? Independentemente de qualquer coisa. Né? E por hoje é só. Fica aqui a palavra de indignação. Não precisamos ter empatia por fascista, tá? Obrigado.